E aí, torcedor palestrino, conheça a história de Abel Ferreira, o técnico campeão da Libertadores com o nosso Palmeiras. Foi em Penafiel, simpática cidadezinha perto do Porto, no norte de Portugal, que nasceu Abel Fernando Ferreira Moreira, 42 anos antes de ser campeão da Libertadores da América como técnico do Palmeiras. O pequeno Abel, número 1 na lista de chamada de sua classe, morava entre a igreja de Nossa Senhora do Sameiro e o estádio municipal 25 de Abril, a casa do Penafiel, o clube da cidade. Em frente ao estádio, fica a Rua do 33, referência a um antigo bar na esquina onde as crianças brincavam. Era chamada a Molecada do 33, a rua onde Abel Ferreira nasceu e foi criado. Aquelas crianças cresceram. Agora são os senhores do 33. Todos continuam por lá, menos Abel, que em 2020 atravessou o Atlântico para descobrir o Brasil. O começo no futebol. O treinador Manuel Potinho, lenda do Penafiel e primeiro técnico do Abel na base, lembra de um momento particularmente marcante. O dia em que o menino Abel não apareceu para treinar. Ele havia decidido abandonar o futebol para se dedicar aos estudos. No primeiro ano de juniores, ele teve uma discussão com o treinador na altura, que era um Miguel Leal. Refugiou-se na casa dos pais e deixou de aparecer nos treinos. Foi então que contei. Tens todo o potencial, podes ir muito longe no futebol. Um dia, volto à casa dele, e ele me diz: seu Manuel, se falar lá com o treinador, eu posso voltar, lembra Potinho. Graças ao treinador, Abel seguiu no futebol, mas sem se descuidar dos estudos. Disciplinado, era o adolescente mais comportado da turma. Dedicado, que conseguiu seguir nos estudos e também no futebol. Virou jogador profissional do Penafiel e se formou em educação física. Foi um jogador que acabou por dar nas vistas e por configurar, na época, a transferência mais cara que o clube, até a altura, tinha protagonizado. Estaremos a falar de 100 mil euros, lembra Manuel Fernando Vaz Ribeiro, diretor do Penafiel. O jogador mais caro da história do Penafiel chegou ao Vitória de Guimarães para ser comandado pelo brasileiro Paulo Autori, técnico do time naquela época. Primeiro, é uma pessoa com excelente nível intelectual. Uma pessoa muito educada, humilde em todos os sentidos. Já demonstrava muito interesse nos aspectos táticos. Já tinha, como jogador, uma leitura tática muito interessante. Outro famoso treinador brasileiro foi importante na trajetória do comandante palmeirense. Luiz Felipe Scolari, então técnico da seleção portuguesa, convocou o Abel para defender o país em 2008. O Abel era um jogador tranquilo, que como lateral marcava muito bem. Não era um jogador viril, e eu fiquei muito feliz com a chegada dele ao Palmeiras, com a forma como ele está conseguindo dirigir seus jogadores, a forma tão brilhante como ele se comporta nas entrevistas e a amizade que a gente tem desde aquele tempo, diz Felipão. Abel foi um lateral direito dedicado, de muita personalidade. E um jogador de poucos gols, apenas 7, e títulos. Uma taça de Portugal e 2 supertaças, conquistadas pelo Sporting. O português se aposentou precocemente, aos 33 anos, depois de uma grave lesão no joelho direito. Virou treinador, primeiro nas categorias de base do Clube de Lisboa. Em 2017, veio a primeira chance de dirigir um time na primeira divisão de Portugal, o Braga. O treinador levou a equipe ao 4º lugar no campeonato português, melhor colocação do clube na história. 2 anos depois, o time grego PAOK pagou pelo técnico uma multa de 2,5 milhões de euros, equivalente na época a pouco mais de 10 milhões de reais. Com o título pelo Palmeiras, Abel se consolida como um alto representante da nova escola portuguesa de treinadores, que tem feito sucesso no futebol. E aí, torcedor, gostaram da história do treinador do nosso Verdão? A história completa está no site do Globo Esporte.